Nossa aula agora é aula de juro composto. Meu irmão, começamos. Ó, juro composto, exemplo, capital de R$ 100 colocados a 10% ao mês durante 3 meses. Vamos recapitular um pouquinho? O dinheiro, meu irmão, o dinheiro é um bem que as pessoas têm. Quando alguém tem dinheiro guardado, ele tem um bem guardado. Quando eu tenho um bem guardado, eu posso emprestar para alguém. Vou te dar um exemplo mais fácil de entender, quer ver? Se eu tenho 2 apartamentos e eu moro em um deles, o outro apartamento tá lá, é um bem que eu tenho, tá lá parado. Aí eu posso pegar esse apartamento e emprestar para alguém. Só que eu empresto para a pessoa, não é de graça, eu vou cobrar alguma coisa em troca. Eu cobro o aluguel pelo apartamento, pelo empréstimo do apartamento. Então eu tenho um bem chamado apartamento, um imóvel, uma pessoa não tem, eu empresto para ela e pelo empréstimo eu cobro um certo valor. Essa pessoa depois de um tempo devolve o meu apartamento, ela não fica ali a vida inteira, ela devolve o meu apartamento e ela pagou o aluguel. O aluguel que ela pagou foi só por poder usar aquele bem, certo? Existem empresas que alugam carros, ou seja, eles têm vários carros, a pessoa faz uma viagem, ou seja lá qual for a sua necessidade, a empresa aluga o carro para a pessoa, empresta o carro para a pessoa, e a pessoa paga um certo dinheiro em troca, chamada de aluguel. Com o dinheiro é a mesmíssima coisa, com o dinheiro é exatamente a mesma coisa. Eu tenho dinheiro guardado, eu tenho lá o dinheiro que eu gasto e eu tenho dinheiro guardado. Você não tem dinheiro, então eu pego o meu dinheiro e empresto para você. É de graça? Não, não é de graça. Eu vou te cobrar um aluguel por esse dinheiro. Qual é o nome que se dá? Juro. Quando é dinheiro, o aluguel que nós chamaríamos, no caso do imóvel, no caso do apartamento, no caso do carro, aluguel. No caso do dinheiro, o nome é juro. Eu vou te cobrar uma certa quantia para emprestar o dinheiro para você. Quando eu vou calcular o juro, existem 2 modalidades básicas de cálculo de juro, o juro simples e o juro composto. Eu quero lhe ensinar ao longo dessa aula como que você calcula o juro composto, a modalidade juro composto. Já vimos em aulas anteriores o que é juro simples e agora a modalidade, o sistema chamado de juro composto, certo? Então imagina só que eu tenho lá R$ 100 guardados, capital significa dinheiro que eu tenho guardado, dinheiro que eu vou emprestar para alguém. Portanto, um capital de R$ 100, eu vou alugar para alguém, eu vou emprestar para alguém a 10% ao mês durante 3 meses. Como que calcula o juro composto, certo? Primeira coisa importante que eu preciso que você recorde para mim aqui. Quando nós falamos de juro composto, não há parcelas, não há pagamento parcelado. No juro composto, a pessoa pega o bem, a pessoa pega o dinheiro emprestado, usa o dinheiro da forma que achar melhor e após o tempo combinado, ela devolve o dinheiro integralmente. Não paga parcelas mensais ou anuais ou qualquer que seja o período. Professor, um dia eu vou ver isso? Um dia você verá. Nós chamaremos de sistemas de amortização. Ah, eu financiei uma casa e eu pago parcela mensal decrescente. O nome disso é sistema de amortização constante, o SAC. Eu comprei um carro financiado e eu pago uma parcela todos os meses. A parcela é sempre igual. Esse é o sistema price de financiamento. Isso é outro assunto. Sempre que há pagamento de parcelas mensais ou periódicas, o nome é sistema de amortização. Tanto no juro simples como no juro composto, não há pagamento de parcelas. O que acontece é que a pessoa pega o dinheiro, usa o dinheiro e após o tempo combinado ela devolve tudo de uma vez só. Ela devolve o dinheiro que ela pegou emprestado, acrescida dos juros combinados com o detentor do dinheiro. Portanto, é importante que você saiba, no assunto juro composto, não há pagamento de parcela. Pega o dinheiro, usa o dinheiro e no final do tempo combinado devolve tudo de uma vez, além dos juros que você paga também no final do processo, certo? Então veja só como que isso acontece. Vamos lá, colocarei aqui, ó, início, começou aqui, início, certo? No início, o exemplo fala em R$ 100, pois muito bem, portanto, a pessoa pegou os R$ 100, 10% ao mês durante 3 meses, certo? Colocarei assim para você. Após um mês, vou colocar mês 1. Após 2 meses, vou colocar mês número 2. E após 3 meses, vou colocar mês de número 3.
A cada mês, você calcula 10% e aumenta na dívida da pessoa. Então, veja só, vai o primeiro mês, vai o primeiro cálculo. Eu vou calcular para você quanto é 10% de 100 reais. Nesse instante, a pessoa deve 100. Portanto, 10% de 100 reais. 10% de 100 reais é igual a 10. Significa dizer que do início para o primeiro mês vai aumentar em 10 reais. Após um mês, a pessoa deve, você deve, aquele que pegou esse dinheiro deve 110 reais. Esses 10 reais que nós calculamos aqui, esses 10 reais que eu fiz o cálculo para você, a gente chama de juro, que seria, entre aspas, o aluguel do empréstimo que a pessoa fez para você. E agora, veja só, até aqui é exatamente igual ao juro simples. O juro simples seria calculado exatamente da mesma forma. É aí que muda, é aí que vem a diferença, porque no segundo mês eu vou calcular 10%, mas não é 10% de 100 reais, porque agora a sua dívida é 110. Então agora eu vou calcular 10% de 110. E é essa a diferença entre o juro simples e o juro composto. No juro simples, o juro sempre é calculado no valor do empréstimo. Se você pegou 100 reais emprestado, o juro sempre é calculado nos 100 reais. Isso é juro simples. No juro composto, não. No juro composto, o percentual, o juro, a taxa é calculada sempre no valor atual, no valor que atualmente é devido. Por isso que nós falamos que há juro sobre juro, porque, perceba só, nesse 110 aqui, já tem uma certa quantia de juro embutida. E o novo cálculo, o novo 10%, é 10% no 110, no valor atual. Então você pode colocar o seguinte para nós aqui, ó, que no juro composto, nós temos um mandamento que é o seguinte: o valor do juro ou o juro sempre, não é de vez em quando, sempre é calculado no valor atual, calculado no VA. O que é VA? Valor atual. Se atualmente a dívida é 110, eu vou calcular 10% de 110. Por isso que surge a frase que é a seguinte: quando nós fazemos juro composto, nós falamos aquela frasezinha que é juro sobre juro. Muito bem? Continuamos aqui embaixo. Então nós calcularemos 10% de 110, que é 11 reais. Vai aumentar 11 reais. E no mês 2, 110 mais 11 reais, 121. Evidentemente, é importante que você saiba, esse é o valor do juro correspondente ao segundo mês. Avançamos e aí vamos para o terceiro mês. Quando chega ao terceiro mês, nós calcularemos 10%. Mas qual é o valor atual? O valor atual é 121. Então você vai calcular 10% de 121. 10% de 121 é 12,1. Portanto, nós vamos aumentar 12 reais com mais 10 centavos. 121 reais, aumentando 12 reais com 10 centavos, nós chegamos em 133 reais com 10 centavos. E aquele 12 e 10 que está ali é o valor correspondente ao juro no terceiro mês. Então você veja que o juro 1 foi de 10 reais, o juro 2 foi de 11 reais, o juro 3 foi de 12 reais e 10 centavos. É importante que você saiba disso e eu quero falar um pouquinho sobre esses juros para você, tá? Olha que importante o que eu vou dizer aqui. O valor do juro 1 foi um valor de 10 reais. O valor do juro número 2 foi um valor de 11 reais. O valor do juro número 3 foi um valor de 12 reais com 10 centavos.
Você percebe que esses juros estão aumentando. Veja só, de 10 para 11 aumentou, de 11 para 12 e 10 aumentou, e ele continuaria aumentando sucessivamente. E aí uma frase importante que algumas bancas cobram de nós. O juro no juro composto vai aumentando sempre segundo uma PA, sempre, perdoe-me, segundo uma PG, sempre segundo uma progressão geométrica. Na realidade, quando ele fala do juro, eu quero que você grave que no juro composto, o juro sempre forma uma progressão geométrica. E ele às vezes pergunta a razão desse juro composto. Então eu quero que você faça o seguinte para mim. A razão sempre vai ser o número 1, vírgula, a taxa que ele passou. Se a taxa for uma taxa de 10%, a razão da PG será 1,10. Como assim, professor? Então calma lá, quer ver só? Vou dar mais alguns exemplos aqui para você não ficar preocupado. Imagina que eu, seu professor, gosto de você pra caramba, resolvo que vou te emprestar 10 mil reais, fechou? Você queria, pediu emprestado, conversou comigo, eu vou te emprestar 10 mil reais. Não sou tão bonzinho assim. Falei o seguinte, meu irmão, eu vou te cobrar um juro, pode ser? Pode ser. Juro de quanto? Eu vou te cobrar um juro de 12% ao mês, fechou? Juro composto de 12% ao mês, beleza? Aí vem a banca e fala assim: o professor Johnny emprestou para um dos seus alunos 10 mil reais e a taxa que ele cobrou foi uma taxa de juro composto de 12% ao mês, que seria uma taxa, assim, muito grande, evidentemente, mas tudo bem, foi o que nós combinamos. Aí ele vai dizer assim para você: assinale a alternativa correta. Aí uma alternativa vai dizer assim: os juros correspondentes a cada mês formam uma progressão geométrica. No juro composto tem que ser progressão geométrica. E ele pode falar de razão igual a quanto? Então presta atenção. Os juros compostos sempre formam, é importante que você veja isso, os juros compostos sempre formam uma progressão geométrica. E aí ele pode perguntar para você de qual razão. E aí a razão vai ser essa aqui, ó, de razão igual 1, sempre 1, porque esse 1 vai manter o valor que era anterior, e aí vírgula, agora vai ser o aumento. Todo mês aumenta 12%, ou seja, 1,12. Legal? Se a taxa de juros fosse 15, seria razão 1,15. Taxa fosse 20, razão 1,20. E assim por diante, tá certo? Dá pra gente falar que basicamente é isso aqui, ó. A razão sempre vai ser 1, e pronto. 1, a taxa. Se a taxa é 12, 1,12. Essa é a razão da progressão geométrica que é formada pelos juros compostos correspondentes a cada período, nesse caso, a cada mês, tá bom? Além disso, eu quero que você olhe para mim aqui e que você veja só. O que é montante, né? É sempre importante que nós falemos sobre montante. Nós sabemos que montante é o valor final. Montante já é o valor que você paga no final para a pessoa. Então vamos lá. Passaram-se 3 meses. Hoje, a pessoa pegou 100 reais emprestado. Passou o primeiro mês, não pagou nada. Passou o segundo mês, não pagou nada. Passou o terceiro mês, quanto que ela paga de volta? 133,10. O que tem nesses 133,10? Ó, o montante é o valor final. O que é VF? Valor final. O que é valor final? É o capital mais o valor do juro. Vamos ver nesse caso aqui. Qual foi o capital emprestado? 100 reais. Qual foi o juro que você pagou ao longo do processo? Você pagou 10 no primeiro, aí 11 no segundo, 12,30 no terceiro. O juro foi de 33 com 10 centavos. Qual é o valor final que a pessoa paga? R$ 133,00
com 10 centavos. Mas é importante que você saiba que dentro do montante já está o dinheiro emprestado e já está o juro que a pessoa teria que pagar. Então esse é o processo matemático que fica por trás do juro composto. É muito importante que você domine o que eu acabei de falar, porque tem questões, muitas questões, que nós resolveremos na mão, uma por uma, sem o advento de fórmulas, embora exista uma fórmula para isso. A fórmula para o juro composto é essa que você vê aqui, ó. M vai ser igual capital que multiplica 1 mais I elevado ao expoente t. Dá uma olhadinha comigo com calma no que significa cada uma das letras. Quer ver só? Essa letrinha T que tá aqui, ó, ela significa tempo. É o tempo que vai durar o empréstimo ou a aplicação financeira. Então é o tempo da questão. Essa letra I que tá aqui, ela é a taxa do exercício. Quando a gente fala taxa, é aquele percentual que o autor anuncia para você. Johnny emprestou para um aluno seu certa quantia em dinheiro e cobrou pelo empréstimo taxa de 12% ao ano, certo? Então a letra I, ela é a taxa. Mas nesse caso aqui, você sempre vai ter que colocar de forma decimal, com vírgula. Nos exemplos eu falo isso com você. O número 1 é o número 1 mesmo, né? Essa letra C que está aqui, ela significa capital. Capital é dinheiro, meu irmão. É o dinheiro que você emprestou, é o dinheiro que alguém pegou emprestado, é o dinheiro que você guardou no banco, é o dinheiro inicial da questão. Eu gosto de chamar capital de valor inicial. É o valor que inicia o exercício. É o valor que a pessoa tem no começo da questão. E a letra M, você já mais ou menos sabe o que significa, não é? Essa letra M significa montante. O montante, eu prefiro, né? Você já viu, chamar de valor final. Valor final eu acho que é mais apropriado para o montante, lembrando que montante é a soma do capital mais os juros, tá bem? E aí, claro, né? Existirão detalhes que a gente vai ter que abordar e o primeiro exemplo é esse que você vê agora. Ó. Calcular o montante do capital de 10 mil a 10% ao ano em 3 anos, tá certo? Então veja só, a questão foi muito clara conosco aqui, né? O capital é um capital de 10 mil, nós temos ali uma taxa que é uma taxa de 10%, e aí importante que sempre tem o período junto, é 10% ao ano. E aí nós temos um tempo que é um tempo de 3 anos. Essa questão, como ela é curta, você poderia fazer ela na mão, da forma que eu fiz anteriormente, ou poderia fazer pela fórmula, você poderia escolher. Se fosse na mão, você faria a questão dessa maneira aqui, ó. Quer ver só? Vou pegar aqui, você faria assim, início, como ela é curtinha, são só 3 períodos, você poderia fazer aqui, ó, início, aí você coloca lá, 10 mil reais. Quantos anos são? 3. Então você coloca assim, ó. Ano número 1, você coloca aqui ano número 1, ano número 2 e ano número 3. Qual que é a taxa? 10%. Então você vem aqui, ó, primeiro ano, você calcula 10% de 10 mil. Cara, 10% é só dividir por 10, tá? Então 10% de 10 mil é 1.000. Então mais 1.000 significa dizer que você vai adicionar 1.000 na dívida inicial. Então se era 10 mil, após um ano vai ser 11 mil, já está devendo 11 mil. Não pagou nada, mas deve 11 mil. Daí, no segundo ano, você calcula 10% de 11 mil, que é a dívida atual. 10% de 11 mil é 1.100, é só dividir por 10. 10% divide por 10. Significa dizer que a tua dívida vai aumentar 1.100. 11 mil mais 1.100 vai ficar 12.100. Pronto.
No terceiro ano, você calcula para nós 10%. 10% de 12.100. Pronto, é isso que você faz. Tá, mas quanto que é 10% de 12.100? 10% de 12.100 é 1.210. É só cortar o último zero aqui, ó, 1.210. Então significa dizer que a tua dívida vai aumentar 1.210. Beleza? Aí você soma lá, 12.100 somando com 1.210 vai dar como resposta 1.300. Vamos só ver o que está acontecendo aqui. Aliás, 13.000 na verdade, né? 13.310. Pronto. Basicamente é isso que acontece. Vamos ler a pergunta agora? Calcule o montante. Montante é o valor final. Qual que é o valor final que nós chegamos? Montante vai ser igual a 13.310. Eu costumo dizer o seguinte, cara, se você esqueceu tudo, é essa forma que você resolve. Deu aquele brancão. Você faz um por um. 3 meses, 3 anos, que seja, você faz um por um e você chega na resposta. Claro, você tem a opção de usar a fórmula também, que é uma solução mais matemática, mais elaborada, mais complexa, mas você tem a opção. Qual que é a fórmula, Johnny? Deixa eu só limpar esses cálculos aqui embaixo, tá? A forma que você tem de resolver, então, é você usar a fórmula, certo? A fórmula é essa aqui, ó. Montante vai ser igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Pronto, essa é a formulazinha que nós temos. Você agora vai fazer o seguinte para nós. Você vai tranquilamente substituir. Quer ver? Montante vai ser igual. Qual é o capital? 10.000. Aí você vem aqui, ó. 10.000 é o capital vezes 1 mais... Atenção agora, tá? Por favor, atenção agora. Quando nós falamos em 10%, 10% é a mesma coisa que 0,10, trocando para a forma decimal. Por quê, professor? Por isso aqui, ó. 10% significa, na verdade, 10 dividido por 100. 10 dividido por 100, quando você divide, fica 0,10. Então você vem aqui e coloca 0,10. Você não pode colocar 10% ali. Na fórmula, cara, não vai 10%. Na fórmula vai 0,10. É isso que você usa na formulazinha ali. A gente continua agora. Elevado, e aí vai o tempo lá em cima. O tempo que vai lá em cima, veja só, 3 anos. Aí você coloca lá, número 3. Montante vai ser igual. Primeiro você vai ter que fazer o seguinte, ó, somar ali dentro. Aí eu te ensino aqui. Como que eu somo 1 mais 0,10? Ó, coloca a vírgula do 1 aqui, 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula, 0,10. Agora você vai somar 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, então fica 1,10 elevado ao cubo. E aí que vem a dificuldade, cara. Você agora vai ter que saber o seguinte, quanto que vale 1,10 elevado ao cubo? Você sabe de cabeça quanto vale? As questões, às vezes, passam para você. Tem exercícios que o autor faz assim, ó. Ele vem aqui em cima e fala assim para você, ó. Use, ele te dá aqui no cantinho, use, aí ele coloca 1,10 ao cubo é igual a 1,331. Aí você, às vezes, no começo, não entende direito por que ele fez isso, hein? Pra que ele me deu esse valor aí? Fica um negócio meio estranho, né? Mas você usa agora, porque eu tenho que trocar esse valor. Dê uma olhadinha, ó. Eu tenho que substituir aqui. Afinal, eu preciso saber para poder continuar o meu cálculo. E antes de multiplicar, sempre eu tenho que fazer a potenciação. Se ele passar, substitua. Se ele não passar, o que é muito normal também, você faz assim, ó.
1,10 vezes 1,10 vezes 1,10. Aí você chega na resposta bem bonitinho. Montante vai ser igual 10.000 vezes 1,331. E aí você multiplica. Quanto que é 10.000 vezes 1,331? Isso vai dar justamente 13.310. Pronto. A mesma resposta que nós havíamos chego pelo outro método lá. Para que você não chore comigo, e eu sei que você às vezes chora em relação a isso, vou fazer o seguinte para você. Quer ver só? Deixa eu apagar isso aqui e eu vou fazer o seguinte para você não ficar chorando comigo aí. Então, apaguei. Dá uma olhadinha. Professor, como que eu ia fazer isso aqui, ó? 1,10 ao cubo. Você ia fazer assim. 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10. Tá bem? Agora, primeiro você faz aqui, ó. Então vamos lá. Quanto que é 1,10 vezes 1,10? Ó, 1,10 vezes 1,10. Eu não sei fazer isso, prof. Vamos fazer agora então? Primeiro, você esquece a vírgula. Ó. Esqueceu a vírgula aqui. Agora faz a conta normal. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 é 0. Mais 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Sinal de mais. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Barrinha. Deixa eu ver uma coisa. Show de bola. Agora vai lá. 0 desceu aqui. 0 mais 0 desceu. 0 mais 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 2. 1 desceu aqui. Pronto, ó. Você fez a multiplicação, você nem sabia que tinha vírgula. Agora devolve, ó. Aqui e aqui. Quantas casinhas tem depois da vírgula? 2. E aqui tem quantas casinhas? 2. Você vai somar as casinhas depois da vírgula. 2 casinhas em cima, 2 casinhas embaixo, 4 casas. Então você vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A vírgula fica aqui, ó. 1,21. Os zeros do final você pode tirar, tá? Então isso aqui fica 1,21. Portanto, ó, ficou aqui 1,21 vezes 1,10. Tem que fazer de novo. Você tá brincando? Não, porque essa conta foi só até aqui. Ainda falta a última lá. Faço com você. 1,21 vezes 1,10. Passa a barrinha aqui. Primeiro você finge que não tem vírgula. Tirei a vírgula aqui. Agora executo. Ó. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 são 0. 0 vezes 1 é 0. Sinal de mais. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Sinal de mais de novo. Me acompanha. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Passou a barrinha aqui embaixo. Agora a gente vai somar esses valores aí. 0, 0 mais 1 é 1, 0 mais 2 mais 1 são 3, 1 mais 2 são 3, baixou esse 1 aqui. Show? Agora que você vê a vírgula, ó. Tava aqui e tava aqui. 2 casinhas após a vírgula, 2 casinhas após a vírgula, soma 2 mais 2. 4 casinhas após a vírgula. Tem que ficar aqui, ó. 1,3310. Quando tem vírgula, lá no final você pode apagar os zeros, ó. Por isso que fica 1,331. Então, se ele não passasse o valor, você ia ter que fazer assim. Você tá brincando, Johnny? Não tô brincando, não, cara. Você ia ter que fazer assim. Mas demora demais, então. O autor sabe que demora demais. Mas muitas vezes ele não passa o valor. Quando é valor até 4, 1 ano, 1 mês, 2 anos, 2 meses, 3 anos, 3 meses, até o 4, ele não passa. Você vai ter que fazer na mão. Mais do que isso, aí ele passa o valor pronto para você, tá? Então até agora, ao longo dessa aula, eu iniciei com vocês todos o que é juro composto. Na continuação, daqui a pouquinho,
eu vou dar mais noção para você sobre esse assunto tão importante e resolver exemplos também, tá bom?